Olá a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos prosseguir nesta catequese, nestas sessões sobre a missa passo a passo, com os ritos conclusivos. O rito da comunhão, e depois os ritos conclusivos. E já sabemos que temos Jesus sacramentado sobre o altar, na patena e na píxide. E esta parte da missa, do rito da comunhão, inclui o Pai Nosso, o chamado embolismo ou acréscimo, uma espécie de complemento ou explicação, adenda ao Pai Nosso, uma oração muito bonita, o rito da paz, o Cordeiro de Deus e depois propriamente a apresentação a proposta, podemos dizer assim, de que as pessoas se preparem imediatamente para a comunhão, quando se diz: "Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo". Mas vamos por partes. Começamos com o Pai Nosso. Claro que rezamos muitas vezes o Pai Nosso na nossa vida, durante o dia, mas o Pai Nosso que se reza durante a missa tem a grande virtualidade de estarmos a rezar o Pai Nosso com aquele que nos ensinou sobre o altar, com Jesus sobre o altar. Por isso, os afetos e as inspirações desse Pai Nosso, eu penso que são mais fáceis, porque é, digamos, sintonizar com o autor da oração, que é o próprio Deus, e dar-lhe toda a importância a essa oração. Começando logo pela invocação, as primeiras palavras, Pai Nosso, né? Podemos dirigir-nos a Deus como Pai, porque Jesus nos reconquistou essa filiação divina e, ao mesmo tempo, somos todos irmãos. Eu lembro-me de um texto, penso que era do Bento XVI, que referia que na missa, nas missas paroquiais, nós não escolhemos quem é que está lá dentro, né? Ao nosso lado talvez possamos, mas quem é que está na missa não escolhemos. São todo tipo de pessoas e, ao rezarmos o Pai Nosso, acentuamos aquilo que nos une a todos. Somos todos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai, né? E essa consciência de rezar o Pai Nosso, por um lado, diante de Jesus e com muitos irmãos de várias proveniências, todos com a mesma filiação, portanto, todos a mesma família, depois pode dar a este Pai Nosso da missa uma tónica especial. Aqueles que queiram aprofundar na oração do Pai Nosso podem ler o que diz o Catecismo da Igreja Católica a propósito desta oração, que faz uma referência à invocação, Pai Nosso, e depois às 7 petições. Os grandes autores espirituais sempre disseram que tudo o que há para pedir a Deus está incluído numa dessas petições. Eu queria só frisar agora as últimas, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Claro que estamos a pedir a Nosso Senhor que, com a sua providência, cuide do nosso bem-estar material, da nossa alimentação, mas muitos autores espirituais também viram neste pedido uma maneira de reforçar o desejo de sermos alimentados espiritualmente pela própria Eucaristia. Que o Senhor nos dê sempre o seu pão eucarístico para nos alimentarmos espiritualmente. E também, outra petição: não nos deixeis cair em tentação. Como sabem, em alguns países, o Papa Francisco sugeriu que se mudasse a tradução, porque mais ou menos vinha a dizer: não nos empurres para a tentação. Em latim, não nos inducas in tentationem. Pode ter essa conotação de não nos empurres para a tentação, não nos faça. E, precisamente, a nossa tradução é boa: não nos deixes cair em tentação, porque Deus nunca induz ninguém para uma tentação, não propõe a tentação. Permite que elas existam, mas o que pedimos a Deus Nosso Senhor é que não cedamos. Já sabemos que vamos ter tentações, não estamos a pedir que não haja, mas estamos a pedir que, se houver alguma insinuação para fazermos o mal, que o Senhor nos dê a luz e a força para afastarmos. Se, porventura, naquele momento,
ou naquele dia estamos a passar uma temporada de maiores tentações ou maiores provações espirituais, é a altura de fazer esse pedido com todo o nosso coração. E quando se diz e livrai-nos do mal, entende-se todo tipo de males, mas também do maligno, do próprio demónio. Não nos esqueçamos que existe o tentador, e que precisamos da ajuda do Senhor para o vencer continuamente. Aquele que está no altar, Jesus, o quem nos ensinou o Pai Nosso, dá-nos todas as graças para poder vencer o nosso inimigo. A seguir vem uma oração que se chama um embolismo, como dizia, mais ou menos um acréscimo, em que se vai dando voltas. Vamos continuando a pedir ao Pai que nos livre do mal, de todo o tipo de males, e também que nos dê a sua paz. A paz de Deus, que é tão importante. Claro, podemos pedir a paz para nós, para o mundo, para a Igreja, mas essa paz, assim mais global, deriva, afinal de contas, também da paz interior de cada um. Essa não é a ausência de guerra espiritual, mas é a vitória sobre o mal, que faz com que a nossa consciência possa descansar sossegadamente no Senhor, a vitória com a ajuda da graça. Por isso pedimos uma paz interior, né, que se exteriorize à nossa volta, né, com as nossas reações, mas também depois na vida com os outros. Não nos esqueçamos que o pecado traz consigo, antes ou depois, uma quebra da paz interior. Ou também podemos pensar que não é só o pecado, enfim, também às vezes um excesso de dedicação ou de uma espécie de obsessão pelos trabalhos, pelas as nossas tarefas, também às vezes nos pode tirar a paz. Claro que há sempre uma inquietação, digamos, funcional, porque nos também ajuda a trabalhar melhor, ao perceber que há prazos, etc. Mas não pode ser algo obsessivo que nos impeça de ter momentos em que podemos estar sossegados com Deus ou sossegados com a nossa família ou com os amigos. O povo, toda a Assembleia responde ao seu reino, o poder e a glória para sempre, não é? Isso é uma oração com raízes bíblicas. Às vezes encontramos-la na liturgia celeste que se revela no Apocalipse. No capítulo 5, lemos o seguinte: E vi e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, dos seres vivos e dos anciãos. O número deles era de miríades e de milhares, que diziam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. E entramos também em contacto com os primeiros cristãos, num dos primeiros escritos do tempo, daqueles primeiros tempos, a Didaquê, já recolhe essa oração que toda a Assembleia reza, e que na realidade até tem antecedentes no Antigo Testamento, né? Há uma oração de David no final do seu reinado, antes de passar a coroa a Salomão, e que está recolhida no primeiro livro das Crónicas, onde se diz que David bendisse o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo, e agora é a oração de David: Se bendito para todo o sempre, Senhor, Deus do nosso Pai Israel, a Ti, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque tudo te pertence no céu e na terra. David reconhece que todo o bem vem de Deus, não das suas forças. Não esqueçamos também na missa, né? Por maior que seja o bem por nós realizado, tudo vem de Deus e queremos que seja para Ele. Também é uma altura boa para retificar a intenção e reafirmar que toda a nossa vida pertence a Deus, nosso Senhor. E a seguir vem uma oração, que é o sacerdote que continua a rezar em voz alta, uma oração particular porque é uma oração dirigida a Jesus. Nas orações anteriores estamos a dirigir-nos ao Pai, incluído o Pai Nosso, enfim, pelo menos em sentido mais estrito, né? É uma oração dirigida a Jesus, recordando umas palavras suas da última ceia. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu, pelo menos, não sei se os outros sacerdotes fazem o mesmo, precisamente porque é uma oração dirigida a Jesus, pelo menos sinto-me mais inclinado a tentar olhar mais para a hóstia consagrada que está ali Nosso Senhor, porque me estou a dirigir diretamente a Ele. E pedimos, mais uma vez, a paz, não uma paz que vem das nossas estratégias, mas que vem do próprio Cristo, uma paz necessária para nós e para todo o mundo, como dizíamos antes.
E, logo a seguir, vem o sinal da paz. Um cumprimento que é simbólico, portanto não se trata de percorrer toda a igreja a cumprimentar todas as pessoas, mas uma maneira prática de dizer essa paz que recebemos de Deus também queremos que seja para os outros e queremos dá-la aos outros, queremos que os outros também participem dessa paz. Já no ano 155, São Justino falava do ósculo santo na missa e Tertuliano explicava que era como um selo da oração. O modo de manifestar muitas vezes varia segundo as tradições culturais. No Oriente é quase impensável o beijo ou qualquer coisa do estilo, e também agora, nesta época que vivemos, com a pandemia, as manifestações demasiado efusivas, de demasiada proximidade, também foram muito limitadas, suprimidas em algum caso e limitadas noutros. Não é um rito obrigatório, mas é um rito que também nos pode servir para a preparação da comunhão. Lembramos aquelas palavras de Jesus, não é? Se vais oferecer a tua oferta e estás zangado com alguém, primeiro reconcilia-te com ele. Mas que é um gesto que de alguma forma nos dispõe a receber melhor Nosso Senhor.